Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao controle de constitucionalidade, especificamente sobre a ação declaratória de constitucionalidade que integra o controle concentrado. Se esse é um assunto que te interessa, eu peço que desde já você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. A ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, foi acrescida à Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 3 de 1993. A previsão está ali no artigo 102, inciso 1º, a linha A, e é regulamentada pela Lei 9868 de 99. A ADC será processada e julgada pelo STF e, assim como a ADI, é uma ação objetiva, em que a tutela principal aqui é a defesa da ordem constitucional. Aliás, a ação declaratória de constitucionalidade visa apenas a confirmação da constitucionalidade, uma vez que as leis e atos normativos presumem-se constitucionais desde o seu nascimento. Já que a ação aqui tem por objetivo a declaração de constitucionalidade, nós teremos como parâmetro as leis constitucionais. Isto é, tanto os dispositivos constantes da Constituição Federal, sendo eles provenientes do Constituinte originário ou do derivado. Além disso, teremos como parâmetro as normas transitórias constantes do ADCT, desde que a sua aplicabilidade não tenha sido exaurida ainda. E por fim, nós teremos como parâmetro os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que ingressaram no ordenamento jurídico, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O objeto a ser analisado deve ser uma lei ou ato normativo federal. Aqui nós temos uma diferença em relação à ADI, uma vez que lá os atos normativos e as leis poderão ser federais e estaduais. Aqui não. Apenas leis e atos normativos federais. Além disso, esses atos e leis devem ser pós-constitucionais, ou seja, devem ter sido editados após a promulgação da Constituição de 88 ou após uma emenda constitucional, a depender do parâmetro aqui que está sendo observado. Os legitimados para a propositura da ADC são os mesmos da ADI. Portanto, para maiores esclarecimentos, eu te aconselho a assistir ao vídeo da ação direta de inconstitucionalidade. Basicamente, os legitimados são o presidente da República, o procurador-geral da República, o governador de estado, o governador do Distrito Federal, a mesa do Senado Federal, da Câmara dos Deputados. Cabe dizer que não há possibilidade da mesa do Congresso Nacional interpor uma ADC. Tão somente a mesa do Senado e a mesa da Câmara dos Deputados. Nos estados nós temos a Assembleia Legislativa e no Distrito Federal a Câmara Legislativa. Além desses, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical. A confederação sindical é a composição de 3 federações, pelo menos, e as federações são o composto de 5 sindicatos. E, por fim, nós temos a entidade de classe de âmbito nacional, que precisa estar presente em 9 estados da federação. Assim como na ADI, aqui nós também teremos a capacidade postulatória, que se restringe a todos os legitimados, com exceção do partido político com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical e a entidade de classe de âmbito nacional que não possuem capacidade postulatória, ou seja, essas pessoas não têm aptidão de estar em juízo sem a presença do advogado. É necessário que um advogado subscreva a petição inicial aqui. A regra acerca dos legitimados universais e dos legitimados especiais também se aplicam aqui na ADC, exatamente como na ADI. Qualquer dúvida é só voltar no vídeo anterior. Por falar no vídeo anterior, eu preciso dizer que como a ADI e a ADC são disciplinadas pela mesma lei, é certo que há entre elas mais semelhanças do que diferenças. Portanto, eventual lacuna existente aqui poderá ser preenchida de acordo com aquilo que for determinado na ADI. Um detalhe acerca do procedimento. Aqui, diferente da ADI, nós teremos um requisito a mais.
A petição inicial na ação declaratória de constitucionalidade vai conter o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado, os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações e o requisito que se soma aqui, que não está presente na ADI, é a existência de uma controvérsia judicial relevante sobre a disposição objeto da ADC. Essa relevante controvérsia judicial decorre do princípio da presunção de constitucionalidade de todas as normas, já que tudo aquilo que surge no ordenamento presume-se compatível com a Constituição Federal. Essa controvérsia relevante judicial deve ser comprovada na petição inicial com a juntada de julgados em que há diferença de posicionamento por tribunais ou por juízes, ou seja, um determinado tribunal julga aquela norma inconstitucional, ao passo que o outro decide por sua constitucionalidade. Nós temos aqui, então, uma controvérsia judicial relevante. É preciso dizer que a controvérsia é judicial e não doutrinária, uma vez que as diferenças na doutrina não são resolvidas por meio da ADC. Uma observação: se a ação declaratória versar sobre os mesmos dispositivos que estão sendo analisados em uma ADI, o STF vai julgar ambas as ações conjuntamente. Se a ação declaratória de constitucionalidade for procedente, vai haver a improcedência da ADI e vice-versa. Outra diferença que a gente pode trazer aqui é a seguinte: enquanto na ADI o ente, a autoridade, o órgão que editou a lei ou o ato normativo tem um prazo de 30 dias para trazer as informações para os autos, aqui, no caso da ADC, não existe esse prazo. Além disso, não há necessidade da intervenção do AGU, do Advogado-Geral da União. Como dito no vídeo da ação direta de inconstitucionalidade, a função do AGU é defender a lei ou ato normativo que se presume constitucional. Como aqui nós estamos falando já da declaração de constitucionalidade, não há necessidade de intervenção do Advogado-Geral da União. Todavia, o Procurador-Geral será ouvido em 15 dias após a juntada das informações trazidas pelos órgãos ou autoridades que editaram o ato ou a lei que está sendo objeto da ADC. Embora na lei haja a proibição da intervenção de terceiros, o amicus curiae, por analogia ao que acontece na ADI, também poderá ser ouvido na ADC. Isso porque a lei autoriza que o ministro relator requisite informações adicionais para embasar melhor o seu julgamento, tanto por perícias, audiências públicas ou outras formas que ele julgar necessário. Acerca da medida cautelar na ADC, embora a Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1º, a linha P, nada mencione, é certo que a Lei 9868 de 99 a autoriza. Aqui será necessário a demonstração do fumus boniuris, isto é, indício de plausibilidade jurídica do pedido, e também o periculum in mora, que é a demonstração do temor de que a demora acarrete dano de difícil ou impossível reparação. Acerca dos efeitos da concessão da medida cautelar, nós temos semelhanças em relação à medida cautelar na ADI. Aqui nós temos a eficácia erga omnes, ou seja, contra todos, o efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta. A decisão vai começar a valer a partir da publicação da ata da sessão de julgamento no Diário da Justiça da União, e para a medida cautelar, via de regra, os efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem, haja vista a precariedade da decisão proferida aqui. A cautelar será concedida pela maioria absoluta do STF, ou seja, 6 ministros, desde que presentes na sessão 8 ministros. Embora a lei não fale sobre a concessão da cautelar no período de recesso, por analogia, se aplica aqui a mesma regra estendida à ADI.
A concessão da cautelar consiste basicamente na determinação do STF aos demais tribunais e juízes de primeiro grau para que eles suspendam os processos que envolvam a lei ou ato normativo que está sendo objeto da ação declaratória de constitucionalidade até o julgamento definitivo dessa ADC. Esse julgamento definitivo deve acontecer em 180 dias, sob pena de perda da eficácia dessa decisão. Todavia, caso o STF entenda necessário, esse prazo de 180 dias poderá ser prorrogado. E quanto à decisão definitiva na ADC? Os efeitos aqui são os mesmos da decisão definitiva na ADI, ou seja, a eficácia é erga omnes, é contra todos, os efeitos são vinculantes e ex tunc, ou seja, retroagem desde o nascimento da norma. Aqui poderá haver a modulação dos efeitos quando a lei for declarada inconstitucional. A decisão aqui deve ser tomada se presentes pelo menos 8 dos 11 ministros do STF. Na ADC, não se admite ação rescisória nem recursos, com exceção dos embargos de declaração. Assim como na ADI, não se admite aqui a desistência da ação pelo legitimado ativo. Além disso, os efeitos na decisão definitiva passam a valer a partir da publicação da ata de julgamento, isto é, até mesmo antes do trânsito em julgado. Bem, pessoal, essas são as informações sobre a ADC. Para complementar o assunto, eu recomendo que você assista ao vídeo da ADI, já que as duas ações se equiparam e são regulamentadas pela mesma lei. Mas se o assunto aqui foi útil para você, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos.